Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Paredes, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E eu vou passar aqui um aulão para vocês, para o pessoal que vai fazer o concurso do MP e o pessoal que vai fazer, está se preparando aí para tribunais, que em regra a banca é a FCC. Então, está disponibilizado aí no site material que eu preparei com 18 questões, envolvendo o assunto que eu acho pertinente para a aula de hoje, que eu acho que vai estar na prova do MP dia 1º de maio. E esse assunto está sempre presente aí nas provas, nos editais da FCC, né? Por mais que ainda não tenha sido cobrado diretamente em editais, em provas, no caso concreto, mas a análise combinatória, que é o tema da aula de hoje, ele está presente na maioria dos editais aí das provas de tribunais, tá ok? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí ao Curso Esfera pela oportunidade de abrir o espaço aí para mim. Queria agradecer à professora Aline Aurora pela parceria que está sendo formada, coisas boas estão vindo por aí. Queria agradecer lá nos idos de 2014, a minha primeira turminha começou lá, que tem 2 representantes aqui, que eu não vou citar o nome, para não deixar constrangidas. E espero que flua aí e seja interessante para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Se vocês forem reparar, no material de vocês tem 18 questões. E por mais que elas não estejam divididas aí para vocês por tema, quem é o aluno que já está nessa batida há algum tempo pode perceber que até um determinado número de questão está sendo abordado um tema, de um número até outro número é outro tema e assim sucessivamente. Então, eu não tenho a menor pretensão aqui de esgotar esse tema, análise combinatória, por ser tão amplo, né? O pessoal da matemática aí sabe que humanamente impossível e não seria eu capaz de fazer tal coisa, tá? Mas o que eu estou tentando trazer aqui é o que eu acho mais pertinente em relação a essa matéria e o que eu acredito que possa ajudar vocês, tá? Então, aqui a gente vai abordar dicas, coisas mais importantes. Quem é meu aluno aí sabe que eu prezo muito pela fundamentação das coisas, né? Não adianta eu chegar aqui pura e simplesmente resolver 18 questões, você copiar, você vai para casa satisfeito, chega lá na hora da prova, às vezes demora muito tempo para fazer uma questão, e aí? E as outras, como é que fica? Certo? Então não tenho pretensão nenhuma disso. Agora, o trabalho, ele é devagar, sempre, tá? Então como é que eu peço que as pessoas estudem raciocínio lógico? Você vai precisar do seu dia, na teoria, no seu cronograma, só que você tem que tentar fazer 1 ou 2 questões todo dia. Ah, mas como é que eu vou fazer uma questão todo dia? Você não precisa estudar matemática 3 horas por dia, igual você faz com constitucional, administrativo ou português. Aqui é diferente. Você precisa ter aquele seu dia da revisão do conteúdo e todo dia está fazendo exercício. Não é porque é muito cansado, não sei o que, é difícil, eu faço, não entendo. Isso realmente acontece no começo, mas se você for fazendo esse processo com o tempo, você vai ver que as coisas tendem a ficar mais fáceis, né? O meu auxílio aqui em relação a você é se, por exemplo, você está numa sinuca de bico, está numa questão, não sabe resolver, o que você vai fazer? Você tem 2 opções, ou você chuta ou você chuta. Ou se desespera, deixa em branco, sei lá. Então é nesse momento que eu acho que eu preciso ajudar você. Estou naquela situação, o que eu faço? As opções, elas são nossas amigas, a gente não está fazendo um curso aqui do CESP, que você está mais ou menos no escuro, que até lá dá para a gente dar uma pensada. Aqui não, aqui você tem as opções para poderem te ajudar. E é nisso que eu vou tentar bater na tecla. Tá legal? Bom, beleza, obrigado. Vamos lá, então vamos começar. Bom, antes da gente começar a questão aqui número 1, eu vou tentar fundamentar uma coisa para vocês, que isso é de vital importância. Eu costumo chamar essa parte da matéria que eu vou falar agora do português na matemática, né, que é o princípio da casa dos pombos. Vamos pensar aqui numa situação hipotética, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a quantidade de alunos que tem na sala. Nós temos 100 mulheres e 80 homens. Está lotado, né? Mentira. Vamos supor que a gente tem esse universo aí, tá? Independente de ser alunos aqui na sala. O que eu posso afirmar com certeza que, independente de qualquer amostragem, isso vai acontecer? Repara que se eu chamasse aleatoriamente 101 pessoas, se eu chamasse aleatoriamente 101 pessoas, o que poderia acontecer? O que seria o melhor e o pior possível? Bom, se eu chamasse 101 pessoas, 101 pessoas,
aqui eu também vou chamar 101 pessoas, o que poderia acontecer, pessoal? Essas 101 pessoas, na pior das hipóteses, elas poderiam ser 100 mulheres. Ok? Todo mundo comigo aqui? E também poderia ter um homem. E se eu chamasse 101 mulheres, 101 pessoas ali, eu também poderia ter os 80 homens. E, consequentemente, eu teria que ter 21 mulheres. Ok? Tudo que acontece aqui no meio pode ser verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter 99 mulheres e 2 homens? Posso. Eu posso ter 98 mulheres e 3 homens? Posso também. Então, tudo que acontece nesse intervalo pode acontecer. Não é que deve acontecer. Pode acontecer. Tá legal? Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos ver se a gente entendeu o que eu estou querendo dizer. Imagina que eu tenho 13 pessoas. 13 pessoas. Quantas estações do ano existem? Quantos meses no ano existem? 12. Se eu tiver 13 pessoas, eu posso afirmar com certeza que pelo menos 2 nasceram no mesmo mês? Porque olha aqui, ó, pensa comigo, eu tenho 12 meses. 12 meses. Estamos só pensando. Larga a caneta, larga tudo. Estamos só pensando, eu tenho 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. O que pode acontecer? Pode acontecer se eu tiver 13 pessoas. As 13 podem ter nascido em janeiro. As 13 podem ter nascido em fevereiro, em março e por aí vai. Agora, se a distribuição ocorrer mês a mês, uma nasce em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, uma em abril, uma em maio, quando chegar lá em dezembro eu tenho 12. Sobra uma. E essa uma precisa necessariamente ter nascido num desses 12 meses. Então eu posso afirmar que pelo menos uma nasceu, pelo menos 2 nasceram no mesmo mês. Tá legal? Tudo isso que eu estou falando para vocês chama-se princípio da casa dos pombos. Tá? E só com esse conceito, por mais que possa parecer básico, existem várias questões acerca disso aí. Várias. E são questões que, no universo da dificuldade, né, vocês onde convir que quem já fez prova de concurso sabe o que eu estou falando. Existem dentro da matéria as questões que são mais fáceis e as mais difíceis. E a gente, quando está falando dessa parte da matéria, a gente está na parte das questões mais fáceis. Então a galera vai pegar esse ponto. O teu concorrente que está lá disputando com você a vaga, ele vai pegar. Então é um tipo de questão que a gente não pode errar. Tá legal? Beleza? Outro exemplo aqui, teórico. Se eu tenho 4 estações do ano. Ok? 4 estações do ano. Verão, outono, primavera e inverno. 4 estações. Se eu quiser afirmar que pelo menos uma pessoa, pelo menos 3 pessoas nasceram nessas estações, numa estação do ano, o que eu preciso ter? Deixa eu repetir aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 4 estações do ano. 4 estações. Ok? Para eu afirmar que 3 pessoas nasceram na mesma estação do ano, o que eu preciso pensar? Bom, se eu tenho 4 estações e eu quero 3 pessoas, o que é o melhor que pode acontecer? As 3 pessoas terem nascido numa dessas estações. Então, o que é o pior que pode acontecer? É uma ter nascido no inverno, uma nasce no verão, uma nasce no outono, outra nasce na primavera. Tem uma em cada aqui. Venho de novo. Outra no inverno, outra no verão, outra no outono, outra na primavera. A próxima pessoa que eu pegar, ela necessariamente vai ter nascido em uma dessas. Pode ser no outono aqui, por exemplo. Ok? Então, quantas eu vou ter? 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Tudo bem? Esse conceito ficou claro na cabeça de vocês? Ficou?
Porque eu coloquei como exemplo. Eu quero 3 pessoas que tenham nascido na mesma estação do ano, por exemplo. Então vamos pegar nosso materialzinho, vamos dar uma olhada na questão 1. Questão 1, por favor. Vamos lá. Questão 1, FCC, concurso da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, 2013. Um baralho convencional possui 52 cartas, sendo 13 de cada naipe, paus, copas, espadas e ouro. O número mínimo de cartas que devem ser retiradas de um baralho convencional para que se possa afirmar que necessariamente, dentre as cartas retiradas, haverá pelo menos uma carta de cada naipe. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui as opções, né? Lembrem-se sempre o quê? As opções são nossas amigas. Tá? 27, 26 e 13. Ok? Vamos pensar aqui. Bom, eu tenho 13 cartas de cada naipe, totalizando 52 cartas. O que é o melhor que pode acontecer para eu tirar? Tirei a primeira, veio copas. Tirei a segunda, veio ouro. Tirei a terceira, veio paus. Tirei a última, veio espada. Isso é o melhor que pode acontecer. Mas também o que pode ser o pior a acontecer, que é o que normalmente a gente vai procurar como resultado. Tirei 13, tudo do mesmo naipe. Vou tirar as outras 13, todas do mesmo naipe. Tirei mais 13, todas do mesmo naipe. O que vai acontecer ao tirar a próxima? Necessariamente ela vai ter que ser do naipe que ainda não foi retirado. Então pensa aqui comigo, ó. Se eu tiver aqui, ó, 13 de copas. Não resolvi minha vida ainda. Tirei 13 de ouro. 13 de ouro. Também não resolvi minha vida. Tirei 13 de paus. Também não resolvi minha vida. Mas a próxima que eu tirar, necessariamente vai ter que ser de quê? De copas. Opa, de espada. De espada. Ela sendo de espada, aqui eu consigo ter o que a questão quer, que é 40. Nossa resposta correta. Tá legal? A próxima que eu tirar aqui, ela necessariamente vai ser de espadas. 39 com 1, 40. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Próxima questão, pessoal. Questão 2, por favor. Prova de analista do TRT do Maranhão. Uma urna contém 14 bolas vermelhas, 15 pretas, 5 azuis e 11 verdes. Retirando-se ao acaso uma bola dessa urna, o número mínimo de retiradas para se ter certeza que uma bola azul esteja entre as que foram retiradas é... Bom, vamos tentar colocar sempre as opções ali, ó. Letra A, 6. Letra B, 20. Letra C, 1. Letra D, 41. Letra E, 40. Repara, pessoal, uma coisa que eu queria linkar com vocês aqui em relação à questão 1 e à questão 2. O que poderia ser o melhor possível, né? É você tirar uma de cada naipe sucessivamente. Uma de espada, uma de copas, uma de ouro e uma de paus. Tem essa opção aqui para pegar os desavisados. O que é o melhor possível aqui nessa situação? É você tirar uma bola da urna e ela ser azul. Acabou. Certo? E tem uma opção aqui. Então, essa questão do melhor e pior possível sempre vai ter uma opção para tentar te confundir. Tá? Então, você precisa ter bem cuidado em relação a esse teu pensamento. Agora, vamos lá. Vamos à resolução aqui. Ele diz que ele tem 14 vermelhas. 14 vermelhas. Ok? Ele tem 15 pretas. 15 pretas. 5 azuis. 5 azuis e 11 verdes.
totalizando 29, 40, 45. 45 é o total. Tudo bem? Ele quer que necessariamente a gente retire uma azul. Então, o que vai acontecer? Bom, o que é o melhor possível? Igual eu comentei ali. A gente tira a primeira e saiu azul, acabou. Só que isso pode acontecer, não deve acontecer. Olha como é que é sutil. O que é o pior possível? Tirei 14, saiu vermelha. Não resolvi minha vida. Vou tirar mais 15, saiu tudo preto. Não resolvi minha vida. Azul eu vou pular, porque eu quero azul. Vou tirar as 11 verdes, também não resolvi minha vida. Então, quantas tem lá dentro? 5 ainda. A próxima que eu tirar, necessariamente ela tem que ser que cor? Azul, porque eu já esgotei as possibilidades do pior possível de acontecer. Tá? Então, a próxima, necessariamente, o quê? Tem que ser azul. Tá legal? Então, ó, tirei 14, com 15, 29, com 11, 40. Olha o 40 aqui piscando para o desavisado. Lê lá o comando. Ó. O número mínimo de retiradas para se ter certeza que uma bola azul esteja entre as retiradas é. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar mais uma. Quando a gente tira mais uma, a gente tem 41, que é a resposta correta. Tá legal? Pergunto a vocês, se ao invés das bolas azuis, eles quiserem as bolas pretas, por exemplo, o que a gente ia fazer? Calma aí, um de cada vez. Isso, se ele quisesse as pretas, nós tiraríamos primeiro as vermelhas, as azuis e as verdes. Isso aqui dá 30. A próxima que eu tirar necessariamente vai ser preta. Tá legal? Tudo bem? Tranquilo? Questão 3, pessoal. Questão 3. Questão do TJ do Rio aí. A Câmara Municipal de uma cidade é composta por 21 vereadores, sendo 10 do partido A, 6 do partido B, 5 do partido C. A cada semestre são sorteados N vereadores, que têm os gastos de seus gabinetes auditados por uma comissão independente. Para que se garanta que em todo semestre, pelo menos um vereador de cada partido seja necessariamente sorteado. O valor de N deve ser no mínimo. Bom, então o que eu peço para vocês sempre que estiverem fazendo uma questão de raciocínio lógico, isso em geral, tá? O que eu vou falar agora eu queria que vocês fizessem independente de qual matéria fosse. Vocês vão fazer uma leitura. Na segunda você vem sempre grifando. Marca o comando. Porque já é às vezes difícil a gente fazer a questão. Imagina a gente responder uma coisa que não é o que o enunciado quer. Tá? Então, minimizem os erros. Vou bater muito nessa tecla aqui com vocês. Minimizem os erros. A gente estava conversando aqui antes da aula começar sobre marcar cartão. Que às vezes é melhor você marcar de lápis ou marcar fraquinho e depois vir escrevendo de forma forte. Por quê? Para minimizar o erro. Você está na correria, marcar uma bolinha errada pode acontecer com todo mundo. E aquela sensação de você ficar, poderia ter passado por uma questão, isso é doloroso demais. E acontece, exatamente. Não aconselho isso para ninguém. Tá? Então vamos voltar aqui à nossa vida. Pensa aqui comigo, pessoal. Esqueci lá, vai ser vermelho mesmo. Nossas opções, sempre colocando as opções. Elas são nossas amigas. Eu tenho 11, 10, 17, 16 e 14. Vamos pensar aqui comigo. Ó. Eu tenho do partido A. 10. Do partido B, 6. E do partido C, 5. Totalizando 21. Isso aqui é o total.
Então vamos lá, vamos ver o comando. Para que se garanta que em todo semestre, pelo menos um valor de cada partido, um vereador de cada partido. O que a gente tem que pensar? Isso aqui talvez possa causar dúvida na cabeça de alguém. Qual que é a forma correta? A gente tem que começar sempre por quem tem mais. Porque, olha só, pensa aqui comigo. Tirei 10 vereadores, aleatoriamente. Saíram os 10 do partido A. Verdade? Pode ser. Próximos 6. 16. 10 do A e meia dúzia do B. O próximo, necessariamente, vai ter que ser do C. Certo? Então, eu vou tirar 16 aqui, mais um do C, 17, que é o gabarito da questão letra C. Aí alguém pode perguntar assim, professor, por que eu não comecei tirando do C? Por que eu não comecei tirando do C? Exatamente. Você não garante. Se você tirar 5 do C e 6 do A, você está tirando 11. E ao tirar 11, é a mesma coisa que você ter tirado 10 do A e 1 do B, por exemplo. Então você tem que começar sempre pelo maior, para você garantir. Óbvio que dentro do melhor possível, que nesse caso aqui concreto seriam 3, que eu poderia pegar um cara do A, um cara do B e um cara do C. Dentre esse melhor possível e o pior possível, que seria o gabarito da questão 17, tudo que está no meio pode acontecer. Tá legal? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Questão 4. Questões simples por enquanto, hein, pessoal? Marquem um gabarito, como elas são de conteúdo teórico, né? Dar aquela revisada em casa é fundamental, tá bom? Então vamos lá. Vai começar a dificultar aqui um pouquinho o negócio. Vamos lá? Então, questão 4. Em uma urna há 8 bolas brancas e 12 bolas pretas. Cada uma delas contendo um número. Das 8 bolas brancas, 6 contém números maiores do que 7, e das 12 bolas pretas, 9 contém números maiores do que 7. Retirando-se ao acaso 10 bolas da urna. Sobre essas 10 bolas é correto concluir que... Bom, então vamos lá. Vamos colocar sempre as nossas opções. Eu não vou escrever as opções agora porque elas não são numéricas, né? Então a gente vai ficar muito tempo aqui. Pensa aqui comigo, ó. Eu tenho uma urna. Nessa urna, eu tenho 8 bolas brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho 10 bolas pretas. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? O que está em azul são as minhas bolas brancas, o que está em vermelho são as minhas bolas pretas. Ótimo. Das 8 brancas, 6 contém números maiores do que 7. Vou pintar aqui, ó. Essas 6 aqui contêm números maiores do que 7. E das 12 pretas, 9 contém números maiores do que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só abrir um parêntese aqui, uma situação que é importante, né? Se eu sei que eu tenho 12 bolas pretas e 9 são maiores do que 7, o que eu consigo inferir dessa informação? Que 3 são menores do que 7. Menores ou iguais, correto? Tudo bem? Isso não está escrito, mas está implícito. Não sei se a gente vai usar, mas só para deixar um alento, porque às vezes em algumas questões a informação que está implícita é tão importante quanto a que está explícita. Tudo bem? Então vamos lá. É essa situação aqui que eu tenho. E aí,
como eu pedi a vocês para a gente sempre fazer a leitura, para depois a gente voltar e marcando as coisas que são mais importantes, eu já tenho o quê? As assertivas aqui na nossa mão. Lembra que elas são nossas amigas. Então a letra A e a letra B, elas estão diretamente ligadas às cores. E a letra C, D e E estão ligadas diretamente aos números. Tudo bem? Está bem claro isso aí. Certo? Então vamos pensar aqui, ó. Retiram-se ao acaso 10 bolas da urna. Vamos pensar na nossa situação aqui do caso concreto e verificar o que pode, sendo o nosso melhor possível, e o que não pode, sendo o nosso pior possível. Tá? Imagine-se que eu tire todas essas bolas aqui, ó, as brancas. Se eu tirar todas as brancas, na minha situação 1, eu vou tirar todas brancas. Eu estou me referindo só à cor, tá, pessoal? Só à cor. Se eu tirar todas as brancas são 8. E eu vou tirar 2 pretas. Então, eu vou ficar com 10 pretas. Tudo bem? Se eu tirar todas pretas, o que vai acontecer? Eu vou ficar lá dentro, vou tirar 10, vou ficar com 2 e vou ficar com 8 brancas. Então, eu vou ter 2 pretas e 8 brancas. Tudo bem? Ótimo. Em relação à cor, é isso que pode acontecer de melhor ou pior possível. Eu posso ter ou 10 pretas ou 2 pretas e 8 brancas. Óbvio que eu posso ter 3 pretas e 7 brancas? Posso, porque está nesse intervalo. Tudo que está nesse intervalo aqui pode acontecer. Tá legal? Então, vamos olhar as duas opções aí que falam das cores exclusivamente, que é a letra A e a letra B. Tanto a A quanto a B falam no máximo alguma coisa. No máximo é a palavra do mal, quando a gente está em princípio da casa dos pombos. Por quê? É difícil você cravar qualquer coisa que no máximo vai acontecer. A gente pede sempre o quê? No mínimo. No máximo pode acontecer, repulsa. Mas vamos analisar. No máximo 2 são pretas. Está aqui um exemplo que eu tenho 10 pretas. Ok? Então, no máximo 2 pretas está errado. Se ele me perguntasse, no mínimo 2 pretas, poderia ser verdade? Poderia. Tá legal? No máximo são 2 brancas. Está aqui um exemplo que eu tenho 8 brancas. Então, não é verdade que no máximo são brancas. Tudo bem? Então, a A e B a gente descarta aí já. As outras 3 assertivas, elas falam em relação ao número. Elas falam em relação ao número. Então, vamos lá. Ó. Se eu for tirar em relação ao número, e aí eu vou fazer aqui embaixo, aqui é quanto ao número, e aqui é quanto à cor. Quanto ao número e quanto à cor. Eu tenho nesse total aqui, ó, quantas bolas, independente da cor, que são maiores do que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 bolas que são maior do que 7. Consequentemente, eu tenho 5 bolas que são menores que 7. Tudo bem? Tranquilo. Só que eu tenho que tirar 10. Dessas 10, o que pode acontecer de melhor e de pior possível? Bom, nessa situação aqui, imagine que eu tire essas 5 bolas que são menores do que 7. O que vai sobrar? Se eu tirar as menores que 7, o que vai acontecer? As 10 que ficarem lá dentro são
10 bolas maiores que 7. Ok? Tudo bem? Beleza. Agora imagina se isso acontece. Eu tiro as 10 bolas maiores que 7. Se eu tirar as maiores que 7, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 bolas maiores que 7 e, simultaneamente, 5 bolas menores que 7. Tudo que acontece nesse meio aqui pode ser verdade. Tudo bem? Ótimo. Vamos ver aqui as opções para ver se a gente já consegue matar. Letra C. No máximo 5 tem números maiores que 7. Está aqui um exemplo que eu tenho 10 que tem um número maior que 7. Ok? Isso, tirar 10 bolas. Aqui? Não, eu tirei as 5 menores que 7 e tirei 5 que são maiores do que 7. Tá legal? Vamos lá, C já não é. D. No mínimo 5 tem números maiores que 7. Tá aqui, ó. 5 maiores do que 7. No mínimo 5, porque no máximo eu posso ter 10. Tudo bem? Essa tá boa. Vamos olhar No mínimo 5 tem números maiores ou iguais a 7. Esse igual aí quebrou tudo. Por quê? Em nenhum momento da questão ele faz citação em ser igual a 7. Ou é maior ou é menor. Por isso que a colocação da Linete estava certa. Porque é ou maior que 7 ou menor que 7. O 7 em si está fora. Tá legal? Então por isso que a E está ruim. Então o gabarito da questão 4 é a letra D de dado. Tá legal? Um pouco mais difícil, um pouco mais capciosa, mas é acerca do mesmo problema. É acerca da mesma fundamentação teórica. Tá legal? Posso ir? Vamos lá, questão 5. Questão do TJ do Piauí 2015. Em um saco há somente fichas vermelhas. E em um saco B há somente fichas amarelas, sendo 7 fichas em cada saco. Retiram-se 3 do saco A, que são então colocadas no saco B. Depois retiram-se aleatoriamente 3 fichas do saco B, que são então colocadas no saco A. É correto concluir que ao final do procedimento descrito, e aqui tem as assertivas, Bom, então você repara que acontecem 2 situações distintas. Na primeira situação, você tem aqui o saco A e você tem aqui o saco B. Nesse saco A, você tem 7 fichas vermelhas. Tá lá, 7 fichas vermelhas. E no B, você tem 7 fichas amarelas. Vermelhas e amarelas. Isso aqui é num primeiro momento. No momento inicial. Beleza. O que acontece depois? Retiram-se 3 fichas do saco A, que são colocadas no saco B. Então, aqui num segundo momento, o que acontece?
Você tem o A e você tem o B. No A, você vai passar a ter 4 fichas vermelhas. Ok? E aí no B você vai ter quantas? 3 vermelhas, que eram as que estavam aqui, e 7 amarelas. Ok? Aqui a gente está no nosso segundo momento. Depois retiram-se aleatoriamente 3 fichas do saco B, que são colocadas no saco A. Aí é que a gente vai usar toda a nossa teoria. Pensa aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior. Saco A, saco B. Ok? Vou colocar A1 e B1 e vou colocar aqui A2 e B2. Vocês vão entender por quê. Ali numa situação eu vou colocar o que eu chamo de pior possível e aqui eu vou colocar o que eu chamo de pior possível. Tá legal? Pensa aqui comigo. Eu vou tirar 3 bolas da caixa amarela. O que pode acontecer? Eu posso tirar as 3 bolas da caixa amarela e elas serem o quê? Vermelhas, concorda comigo? Então aqui eu vou voltar a ter o que eu tinha antes, que são 7 bolas vermelhas. E o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 7 bolas amarelas. Tudo bem? Estou numa situação. Agora eu poderia também tirar as 3 bolas amarelas, ó. Imagina que isso aqui acontecesse. Nesse caso aqui, no A, eu teria 1, 2, 3, as 4 que eu tinha antes vermelhas. Botei um preto aqui, ó. E 3 amarelas. Certo? Consequentemente, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 amarelas. E quantas vermelhas? As 3 que tinha antes. Tudo bem? Então, eu tenho essa situação 1 e eu tenho essa situação 2. Tudo que acontece aqui no meio pode ser verdade. Por exemplo, eu poderia estar, em vez de 7, ter 6 vermelhas. E aqui só ter uma. E aqui teriam 6 amarelas. Tudo bem? Então, quando a gente está falando em princípio da casa dos pombos, a gente precisa realmente o quê? Pensar no que é pior e o que é melhor possível. O que pode acontecer de pior ou de melhor, no nosso caso. Então, vamos olhar lá as opções, ó. Palavrinha do mal aqui, ó, letra B e letra C. Por quê? Há exatamente 4 fichas. Não dá para a gente cravar exatamente nada. A gente está no mundo da suposição. Essas palavras que sempre, todos, isso é ruim. Tendem a ser as respostas erradas. Então, vamos supor, está fazendo uma questão, se deparou com isso aqui, está sem tempo, vai chutar, elimina isso aí. Provavelmente você vai ter mais chance de acertar. Legal? Prova é isso aí, não tem jeito. A banca não quer saber se você demorou 2 horas para resolver uma questão ou acertou no chute. Seu ponto vale a mesma coisa. Tá? Então, letra B e letra C eu já olho com o olho torto, mas vamos ler. Na letra B, há exatamente 4 fichas vermelhas no saco A. Está aqui um exemplo que eu tenho 7 vermelhas no saco A. Letra C, há exatamente 4 fichas amarelas no saco B. Está aqui um exemplo que eu tenho 7 fichas vermelhas, 7 amarelas no B. Então não é a letra B nem a letra C. Vamos lá, letra A. Há no máximo 4 fichas vermelhas no saco A. Está aqui um exemplo que eu tenho 7 fichas vermelhas no lado A. Está vendo que depois que o raciocínio está fundamentado, é só questão de interpretação para você não errar. Tá? Então isso aqui é muito importante. Tá legal? Então estou entre a D e a E. O número de fichas amarelas no saco A é menor do que o número de fichas vermelhas no saco B.
Ó, o número de fichas amarelas no saco A, tá aqui, 3. É menor do que o número de fichas vermelhas no saco B, 3 também. 3 é menor? Não. Então toma cuidado, eu acho que alguém aí pode ter se embolado em marcar essa aí. Existe a diferença entre ser menor e entre ser igual. Tá legal? Letra E. O número de fichas vermelhas no saco A é igual ao número de fichas amarelas no saco B. Bom, repara que nos extremos isso é verdade, né? Se eu tenho 7 vermelhas aqui, eu tenho 7 amarelas aqui. Desse lado, se eu tenho 4 vermelhas aqui, eu tenho 4 amarelas. Vou colocar aqui só mais um exemplo. O gabarito realmente é a letra E. Mas, por exemplo, eu poderia ter isso aqui. Ó. Repara que no meio tudo é possível, na nossa A3 e B3. Eu poderia ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhos e, consequentemente, um amarelo. Se das 3 eu tivesse mandado duas vermelhas e uma amarela. Do mesmo jeito eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarelas e uma vermelha. Então repara que isso sempre acontece. O número de amarelas, o que diz aqui? O número de vermelhas no A é igual ao de amarelas no B. Tudo bem? Então o gabarito é letra E. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Não? Tá fácil? Tá fácil, né? Tá fácil, mas vai ficar difícil. Senão não tem graça. Posso apagar aqui? Senão não tem graça. Questão 6. Vamos lá? Dos 40 funcionários de uma empresa, o mais novo tem 25 anos e o mais velho tem 37. Questão fresquíssima aí do IBGE 2016, hein? Quem fez essa prova aí... O mais novo tem 25 e o mais velho 37. Considerando a idade de cada funcionário como um número inteiro de alunos, conclui-se que... Bom, a única coisa que a gente sabe é que o mais novo possui quantos anos? 25 anos. E o mais velho? 37. Ok? Então vamos lá. Se eu colocar as idades aqui em forma de rol, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Deixa eu vir para baixo. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Ok? Imagine que eu tivesse essas idades aqui. Ele só falou para mim que o mais novo tem 25 e o mais velho tem 37. Só isso. Dos 40, eu posso ter um cara com 25, um cara com 37 e 38 com 26. Nada me impede. Nada me impede. Do mesmo jeito que não me impede de eu ter um cara com 25, um cara com 37 e 38 com 26. Então, toma cuidado com isso. Ele não te falou nada. Então, quando a gente estiver resolvendo questões acerca desse tipo, coisas relacionadas à média, isso é palavra do mal, que crava a idade. A gente está no mundo das ideias, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem concreto. E a única coisa de concreta que a gente tem é o quê? O mais novo tem 25 e o mais velho tem 37 e eu tenho 40. Isso aí não dá para se negar. Vamos olhar as opções lá. Ó.
a média das idades de todos os funcionários é 31 anos. Da onde que ele tirou esse 31? Será que foi à toa? Por que que é 31 que está aparecendo aí? Se você for ver, ó, na letra A tem 31, na B tem 31, na C tem 31. Por que será que é 31? Alguém chuta alguma coisa? Olha aqui, ó, você tem a idade do mais novo que é 25 e a do mais velho que é 37. Se você for pensar bem, ó, quanto dá 25 mais 37? Isso aqui dá 12, vai 1, 62. Se você tem duas idades, você divide isso aqui por 2 e encontra 31, que é a média entre esses dois. Mas não é a média entre os 40. Você não sabe se todo mundo, se um tem 25 com 37 e 38 pessoas têm 26 anos, e você também não sabe se um tem 25, o outro 37, e você tem 38 com 36 anos. Tá? Então, essas opções que elas cravam números, elas tendem a estar erradas. Já olha para ela com um olhar desconfiado. A média das idades de todos os funcionários é 31 anos. Está certo ou está errado? Errado. E se ele tivesse falado assim, a média do mais velho e do mais novo é 31 anos. Está certo ou está errado? Está certo. Tá legal? Então, olha a pergunta aqui da colega. Eu posso interpretar que eu tenho 39 com 25 anos e 1 com 37? Poderia ser, mas pelo enunciado, porque esse cara aqui pode ser o mais novo tendo 25 anos e um dia, por exemplo, e eu ter os outros 38 aqui com 25 anos e 2 meses, 25 anos e 3 meses, sua interpretação não está errada, mas eu não acredito que ele possa perguntar qualquer coisa porque geraria ambiguidade. Mas não está errado você pensar assim. Eu acho que faria mais sentido se no enunciado ele falasse tem 25 anos e 2 meses, sei lá. Mas eu acho pouco provável disso acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. A média das idades, ruim. Não é. A idade de pelo menos um funcionário é 31, também ruim, porque eu posso ter 1 com 25, 1 com 37 e 38 com 26, por exemplo, e eu não tenho nenhum com 31. Tá legal? C. Nenhum funcionário tem idade igual a 31, também não posso cravar, porque outra possibilidade que eu teria era o seguinte, ó. Eu tenho 25 funcionários aqui com... um funcionário com 25 anos. Um com 37 poderia ter 38 funcionários com 31 anos. Nada me impede também. Tudo bem? Letra D. No máximo 25 funcionários têm a mesma idade. No máximo 25 funcionários têm a mesma idade. Não, eu posso ter 38 com a mesma idade. Então acabou sobrando a letra E. Porque as outras estão podres. Não pode ser de jeito nenhum. Então por que a E é verdade? Isso aqui é princípio da Casa dos Pombos purinho. Se você for ver bem, ó, quantas possibilidades de idade eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 possibilidades. Do mesmo jeito que eu falei que eu poderia ter um aqui e 38 aqui, eu também poderia ter 1. Isso vai acontecer 13 vezes. O 14º necessariamente tem a idade repetida de alguém. 1, até o 26, vem de novo. Mais 13 vai chegar no 39. O 40º funcionário, ele precisa necessariamente o quê? Ter a idade de um desses aqui. Está entre 25 e 37. Tá legal? Então, o gabarito da questão, letra E. Tudo bem? Tranquilo, né? Ou começou a dificultar? Pessoal, alguma dúvida acerca de princípio da Casa dos Pombos aí? Não, né? Assunto razoavelmente fácil e que é interpretação textual com pensamento matemático puro. Tudo bem? Tranquilo?
Vamos lá. Vou fazer um... Vou abrir um parênteses aqui na resolução das questões para falar um pouquinho de teoria. Acredito eu que essa altura do campeonato, todos aqui já tenham ouvido falar da palavra anagrama. Alguém aqui não sabe o que é um anagrama? Todos sabem? Então, se eu perguntar para você aqui, ó, quantos anagramas possui a palavra Fábio? Fábio. Muito prazer, Fábio. Quantos anagramas? 5 vezes 5? Então, em regra, o que a gente faz? Coloca os pauzinhos aqui. Quantas possibilidades eu tenho para começar? 5. Porque eu tenho 5 letras. Do lado aqui, a segunda, eu vou ter 4 possibilidades, porque uma eu já usei aqui. Como eu não estou fazendo nenhuma restrição, ok? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Isso aqui também é escrito como o fatorial de 5. Então, chame isso aqui de fatorial de 5, não 5 fatorial. Para não causar ambiguidade, tá? Fatorial de 5. Isso aqui numericamente dá quanto? Vamos tentar fazer de cabeça. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Tá legal? Concito a vocês não decorar assim, mas se você souber alguns de cabeça, pode facilitar você na hora de fazer questão e de minimizar o seu erro, né? Então, o fatorial de 4 é 24, fatorial de 5, 120, fatorial de 6, 720, de 7, 5040 e por aí vai. Não precisa ficar decorando muito também não. Essas ferramentas podem ajudar. Então, se eu te perguntar aqui num exemplo 1, aqui eu já vou querer resposta, tá? Quantos anagramas possui a palavra Fábio, que comecem letra A, que comecem com vogal. Oi. O anagrama, a ordem não interessa. Exatamente. Mas essa pergunta de a ordem interessar ou não interessar, a gente vai falar dela daqui a pouco, quando estiver falando das combinações. Tá legal? Exemplo B. O enunciado é o mesmo, tá? Quantos anagramas possui palavra Fábio? Palavra Fábio. Que comecem com consoante. C. Palavra Fábio. Palavra Fábio. Que comece com consoante. E termine com vogal. Termine com vogal. Letra D. Palavra Fábio. Que possua
as letras FA juntas. Tá bom? Então, na letra A, eu quero os anagramas da palavra Fábio que comecem com vogal. Na letra B, os anagramas da palavra Fábio que comecem com consoante. Na letra C, que comecem com consoante e terminem com vogal. E na D, que possuam as letras FA juntas. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, palavra Fábio. Palavra Fábio. Quantas letras eu tenho? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se ela começa com vogal, sempre que você tiver uma restrição, você começa sempre por essa restrição. Quantas vogais ela tem? 1, 2, 3. Então, quantas possibilidades eu tenho para começar? 3. Tudo bem? Tranquilo, né? Se eu tenho 3 possibilidades aqui eu vou ter quantas? 4. Por quê? Das 5 que eu tinha, uma eu já usei aqui no começo. Ou vai ser o A, ou o I, ou o O. Mas eu já usei uma aqui. Então, aqui eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 1. Tranquilo? Então, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Vezes 2, 72. Deixa guardado aqui. Vem cá. Palavra Fábio que começa com consoante. Tenho 5 letras. Se começa com consoante, quantas consoantes eu tenho? 2. Então eu começo sempre pela restrição. Se eu tenho 2 aqui, quantas eu vou ter aqui ao lado? 4, porque eu tinha 5 e já usei uma lá. Então eu tenho 4 aqui. Aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 1, totalizando 2 vezes 4, 8, 24, 48. Mas eu já sabia que ia dar 48. Por que eu já sabia que ia dar 48? Porque olha só, eu sei que o total dá 120, certo? Se o total dá 120, eu também sei que as que começam com vogal dá 72, necessariamente as que começam com consoante tem que ser 48, porque esse 48 aqui é o total, menos, se aqui começa com consoante, as que começam com vogal. Ficou claro isso aqui? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Às vezes o que o problema quer não é o mais fácil de se resolver, mas você pode pegar o que ele não quer, subtrai do todo e acha a resposta. Tudo bem? Outra coisa que isso nos interessa, você sabe que 120 é o total, tá? E aí se ele faz alguma restrição, essa resposta tem que ser menor do que o todo, sem restrição. Certo? Se você não tem nenhuma restrição e encontra 120, a resposta com a restrição tem que ser menor. Tudo bem? Baseado nisso que eu falei agora, eu quero que vocês me respondam isso aqui. Ó. Quantos anagramas possui a palavra Fábio com consoante e termine com vogal? Olha como é que o nosso todo agora é que comece com consoante. 48. Só que eu ainda fiz outra restrição. Então, independente do que vai acontecer aqui, eu sei o quê? Que é menor que 48. Por que eu estou te falando isso? Minimizar o erro. Minimizar o erro. Cometer um erro aqui na multiplicação pode acontecer. Mas o teu pensamento já está macro. Você já sabe que isso aqui vai ter que ser menor do que 48. Agora vamos ver. Ó. Começa sempre pela restrição. Se tem que começar por consoante, aqui só pode ser 2. E se tem que terminar com vogal, aqui só pode ser 3. Se eu tenho 2 e 3 aqui, no meio tem que ter quanto? 3, 2 e 1, que é a que sobra.
2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. É razoável a gente achar isso? É. Está aqui, ó, menor do que 48. Tudo bem? Beleza. Larga a caneta, larga a caneta. Estamos só pensando por enquanto. Palavra Fábio que possuam as letras FA juntas. Eu quero que vocês me digam. Quantos anagramas possui a palavra Fábio com a letra FA juntas? 6. Quem dá mais? 24. 12. O que está escrito ali? Então é junto. Não. E aí? Só? 6. Então o 6 tem 2 votos, o 24 tem 1, o 12 tem 1. Mais alguém? Não? Pensa aqui comigo. Ó. A interpretação textual, ela é importante aqui. Aqui não, em qualquer matéria. Português é a matéria mais importante para concurso. Português é a matéria mais importante para concurso. É porque ela está presente em todas as matérias. Se você cometer um erro de interpretação, de leitura, você erra uma questão de direito ou de matemática. Português é a matéria mais importante. Repara, palavra Fábio que possuem as letras FA juntas. Em algum momento eu falei nessa ordem? Não. Então há de convir-se que FA é igual ao AF. Porque aqui o AF também está junto do FA. Tudo bem? Quando a questão falar nessa ordem, vai aparecer aqui. Tudo bem? Então vamos pensar. Ó. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pensa na letra FA junta como sendo uma letra só. Então essa resposta aqui vai ser, ao invés de ser 5, a gente pode pensar como FA sendo uma letra só. Tá legal? Então, isso aqui vai dar 4 fatorial, que é 24. Aqui eu vou ter como se fosse isso aqui. Ó. Quem são as 4 letras? FA é uma, B é outra, I é outra e O é outra. Então eu vou ter 24 possibilidades começando com FA e vou ter mais 24 possibilidades começando com AF. 24 aqui com 24 daqui dá 48. Tudo bem? Repara na sutileza. Poderia ser juntas nessa ordem. Se não aparecer, é porque não é. Tá legal? Só para a gente fechar o nosso raciocínio aqui, o que eu vou te mostrar agora é fundamental. A gente ainda está no mundo das ideias. Pensa aqui comigo. Ó. Quantos anagramas tem a palavra Fábio? Calma, devagar, um de cada vez. 120. Se eu te perguntar quantas começam com Fábio, com a letra F, qual vai ser a sua resposta? Fala assim, 24. Fala, 24. Por que é 24? Porque é só eu pegar o anagrama da palavra Fábio e fixar a letra F. Quantas opções eu vou ter aqui? 4 fatorial, que é 24. Analogamente, quantas começam com a letra A? 24. Quantas começam com a letra B? Tudo a mesma coisa. Então, das 120, eu vou ter 24 começando com a letra F, eu vou ter 24 começando com a letra A, eu vou ter 24 começando com a letra B, vou ter 24 começando com a letra I e 24 começando com a letra O. É razoável para vocês isso que eu estou falando? Estou falando alguma mentira? Não. Agora imagina você se eu quisesse colocá-las, esses anagramas, em ordem alfabética. Poderia fazer? Poderia. Quem estaria primeiro? Esses 24 aqui. Certo? Quem seria o próximo? O do B. O próximo? O F,
o próximo, o I. E por último, os 24 últimos anagramas da palavra Fábio, sendo colocados em ordem alfabética, começariam com O. E quem seria o primeiro, só a fim de curiosidade? Seria o anagrama A, B, F, I, O. Tudo bem? Razoável isso aqui que eu escrevi. O último consequente vai ser esse ao contrário. Ó. Vai ser o O, I, F, B, A. Tudo bem? Ambos anagramas da palavra Fábio. Certo? Ficou claro isso aqui? Alguma dificuldade? Não. Então aqui eu estou falando de permutação simples. Eu acho que com isso aqui eu estou esgotando as possibilidades de questões para vocês. Eu ainda não vi nada que fugisse disso aqui. Aí é outra história que eu vou falar daqui a pouco, depois do café. Pode repetir a letra. Repara, só vou pegar um gancho aqui na pergunta da colega, todas as letras da palavra Fábio são letras distintas. Tudo bem? Poderia ser, a gente pode calcular o anagrama de qualquer palavra? Sim. Só que aí é outro procedimento. Quando todas as letras são distintas, a gente vai fazer desse jeito. Tá legal? Tudo bem? Vamos dar uma cortada aí. E vamos dar uma levantada um pouquinho. A gente volta fazendo os exercícios a partir daqui. Tá legal?